Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esta Masterclass, onde nós vamos falar sobre a minha visão sobre o distributismo, na atualidade. Como que o distributismo se desenvolveu, o que ele propõe hoje e como que eu vejo todo esse movimento, como que eu acho que o distributismo pode ajudar a nossa sociedade a se tornar uma sociedade mais próspera e também mais ordenada, Então, primeiramente eu gostaria de me apresentar, apesar de já ter percorrido todo o curso. Não me apresentei direitinho, Acho que nessa Masterclass onde eu tenho um pouco mais de liberdade para falar de forma mais livre, mais solta, acho que eu posso me apresentar, casa melhor aqui, Então, meu nome é Felipe, eu tenho 27 anos atualmente e sou formado em Economia, Atualmente faço mestrado na UFMG e faço mestrado pesquisando a contribuição de Heinrich Pesch no pensamento social católico, Da Rerum Novarum até 40º ano. Então, na atual fase do meu estudo, eu estou justamente iniciando os estudos do Heinrich Pesch, não tenho muito ainda a contribuir com o estudo, mas se Deus quiser, faz parte do meu interesse trazê-lo também para a editora e tudo mais. E meu interesse no distributismo começou com uma live do Guilherme Freire, um vídeo do Guilherme Freire, um vídeo bem tosco, assim, de áudio muito ruim, gravação muito ruim, pro Instituto de Formação, esqueci, o IFE lá de São Paulo, onde ele falava sobre distributismo. Foi a primeira aula que ele deu, ele mesmo conta essa história, e eu vi logo que lançaram, porque eu acompanhava os grupos, o grupo do IFE lá no YouTube, e eu decidi estudar mais, então eu comprei O que há de errado com o mundo, li todos os livros do Chesterton que tinham lançados no Brasil na época, comecei a estudar, li vários artigos, me encantei pela ideia, fui fazer economia justamente influenciado pelo distributismo, continuei estudando, fui estudar também outras correntes, tanto os austríacos, quanto os neoclássicos, quanto economia escolástica, do regime da economia que nós publicamos, enfim. Hoje, depois de 10 anos de estudo aí, eu me senti à vontade de trazer um pouquinho sobre a minha visão no distributismo, A gente acabou de publicar essas 3 obras aqui, que são A Utopia dos Usurários, do Chesterton, O Ensaio sobre a Restauração da Propriedade, do Belloc, e o Economia para Ellen, do Belloc também. Então, unindo um pouco dos estudos desses 3 livros com os outros que eu já li, como, por exemplo, este aqui, The Hound of Distributism, que conta com autores muito famosos e realmente de qualidade, como Dale Ahlquist, o Thomas Storck, tem o Joseph Pearce, e tem um que eu não sei pronunciar direito, que é o Chernowski, Então, que também é muito bom, o John Medell. Então, esses são autores atuais, que tratam do distributismo, falam de economia por uma via distributista, e eu vou trazer um pouquinho então da visão deles, da visão também de alguns que no Brasil falam, não vou nomear diretamente, talvez até nomeie também, não tem problema, mas talvez eles vá por alguma linha que eu não concorde tanto. Bem, vamos começar do início então, Vamos falar do início do distributismo como uma herança da Rerum Novarum, e para isso a gente precisa então contextualizar a Rerum Novarum e contextualizar também o pensamento católico até a Rerum Novarum, para que a gente possa dizer que realmente o Chesterton e o Belloc pensaram numa doutrina econômica baseada na Rerum Novarum, Então, o que acontece? Em várias partes da Europa, o clero, principalmente, o povo católico, de certa forma, os leigos, eles passaram o início do século XIX, lá em 1800, de uma forma um pouco dissociada daquilo que nós vamos ver no final, onde já é a Rerum Novarum, que é escrita e publicada em 1891. Nesse início do século XIX, existia uma veia iluminista muito forte dentro da igreja. As formações do seminário tinham se tornado cartesianas, se tornado iluministas, e Santo Tomás era de fato estudado, mas era estudado como um autor distante, como um autor que é muito, muito denso, muito medieval, assim, que melhor estudar coisas mais modernas, que estão bem atualizadas, que são mais preto no branco, igual o cartesiano, Então,
acabava que os padres não tinham uma formação tão sólida assim na filosofia. E aí, o que acontece? Com as crises políticas do início do século XIX, Napoleão invadindo vários países da Europa, tendo feito refém, preso, né, um papa, os papas sendo exilados, a perda dos estados papais, a unificação da Itália, tudo isso, os estados nacionais na Alemanha também se instituindo, tudo isso gerou uma pressão nacionalista no século XIX, e essa pressão nacionalista, em grande parte da Europa, veio também com um afastamento e uma oposição ao papado e à religião, portanto. Então houve um secularismo dentro do governo, dentro das leis, né? E também uma crítica e um ataque mesmo ao papado. Então, o que acontece é que, se antes o ordenamento medieval concebia o Papa como mediador de todas as nações, como aquele justo juiz que iria fazer a deliberação entre o que é justo e não é justo entre as relações internacionais, agora não. Agora o papado é visto como um governo intruso, invasor dentro da sua própria soberania nacional. Isso ocorre na Alemanha, isso ocorreu, obviamente, na Inglaterra na época do Henrique VIII, né, bem antes, mas ocorreu na Bélgica, ocorreu na Itália também. Então, o que acontece é que o Papa fica isolado politicamente, né? Então, muitos católicos dessas nações passam a se sentir órfãos ou então tentar conciliar como que eu vou obedecer ao governo nacional, como que eu vou obedecer ao Papa. Então, os liberais, por exemplo, eles vão tentar vão tentar conciliar as duas coisas, dizendo que não, olha, a religião não precisa ser tão presente assim nas leis positivas, de modo que o governante não precisa determinar que a Igreja Católica é a principal e tudo mais, justamente para não gerar conflito entre o governo do Estado-nação e o governo do Papa, da Igreja. São coisas separadas. A Igreja não tem que se intrometer nas questões da política e a política não tem que se intrometer nas questões religiosas. Então, assim, temos a Igreja de um lado, o Estado do outro e tudo bem. Vamos conviver ali, né? Essa é a posição liberal. E houve os ultramontanos, que são aqueles que diziam não, o Papa tem o direito sobre todas as nações, porque toda autoridade governamental é uma autoridade dada por Deus. Logo, ele tem o dever e a responsabilidade diante do próprio Deus. E isso está escrito, se eu não me engano, esqueci o nome da encíclica, mas tudo bem, a encíclica Immortale Dei, sobre a Constituição dos Estados do Papa Leão XIII, ele vai falar que é isso mesmo, todos os governantes têm sua autoridade sob Deus. Então, é a Deus que eles devem prestar respeito e culto. Então, não tem essa questão de, a lei positiva de uma nação pode ter qualquer princípio filosófico e religioso, desde que não interfira na liberdade religiosa de cada indivíduo, certo? Ele não considera isso. Então vamos lá, voltando ao raciocínio, eu tive que dar uma paradinha, né? Nós estávamos falando sobre como que a igreja foi perseguida no século XIX, de modo a criar uma rivalidade entre o Estado-nação e o Estado papal, né? E nesse caso o Estado papal representado pelo Papa e, portanto, o chefe da igreja. Então houve uma animosidade contra os católicos, no sentido de ver os católicos fiéis ao Papa como se fossem infiltrados dentro da própria nação, né? Isso se repercutiu em cada nação a partir de algumas leis, a partir de perseguições, né? Mas o ponto que foi ficando é uma incompatibilidade entre o liberalismo político que essas pessoas adotavam, que esses políticos adotavam, que era o que estava em voga na época, com a visão da igreja, tanto de Estado quanto de sociedade, e isso, como diz o próprio Papa no início da encíclica, repercutiu para a economia social, né? Então, é como se a gente pensasse o seguinte: na visão do Papa, a sociedade ela é antes espiritual do que material. E o que dá a forma, dá o tom àquela realidade material é justamente a alma do homem sobre esses objetos. Então, tanto a produção dos bens quanto a sua utilização, elas dependem do espírito humano. Então, a partir da organização política, a partir da filosofia que há nos corações e nas mentes,
é que a economia vai ser regida. E no caso, então, nessa economia era o liberalismo econômico. E mais para frente, nessa mesma aula, eu pretendo comentar sobre tanto o liberalismo quanto o socialismo nesse contexto, para que a gente possa entender o distributismo, tá? Pois bem, indo para a questão da igreja em si, o que aconteceu? À medida do século XIX, com a igreja então ganhando uma nova força, por quê? Ela sendo combatida pelos estados nacionais, pelos liberais, começou então a surgir de novo aqueles que combateriam pela fé. Então, na metade do século XIX, de novo, começou a aparecer aqueles que se portavam publicamente em favor das mensagens do Papa. E nesse momento, o Papa ele era antiliberal. E foi sendo antiliberal até o fim, né, até o fim do século, com Leão XIII. E aí o que acontece? Essa mensagem antiliberal, na hora de falar sobre as questões sociais, começa então a ficar claro de que não é possível acreditar simplesmente nas forças de mercado para que as mazelas sociais sejam resolvidas. Entre elas, aquela que parecia surgir com grande força era a condição dos trabalhadores. Não que eles estivessem, talvez, digamos, seja uma questão calamitosa de pessoas jogadas na rua, assim. Não necessariamente é isso, de plena indigência. Mas é uma questão de condição mínima num contexto urbano onde a lei da cidade, né? A lei da cidade, do estado e os hábitos dos cidadãos estão muito próximos. Então, é algo que o Tocqueville uma vez escreveu que eu achei interessante. Por mais que no campo exista uma pobreza maior, ela não é tão sentida quanto a pobreza da cidade. E nós falamos sobre isso na hora de falar sobre economia para Ellen, porque na cidade você precisa muito do dinheiro. E o dinheiro é o que vai realmente suprir todas as necessidades que você tem, e muitas vezes você não consegue a quantia de dinheiro necessária para você conseguir suprir o básico. Então é uma estrutura diferente de você conseguir o seu sustento. Enquanto no campo, grandes coisas básicas para o ser humano são mais acessíveis, e não necessariamente por meio da troca pelo dinheiro. Às vezes por meio de um serviço informal, às vezes por meio de até uma pessoa que consegue catar, enfim, no campo, etc. Então, a pobreza pode ser maior na zona rural, ou seja, o nível de opulência, né, de prosperidade pode ser mais baixo, mas a desigualdade não é tanto, e também essa pobreza extrema é mais difícil de ser atingida, salvo em momentos de problemas climáticos, etc., né, ou então de alguma opressão política mesmo, de algum exército estar impedindo você de trabalhar, enfim, essas coisas, né. Mas, bem, voltando a essa questão então da vida, da condição dos operários, o que acontece é que você tem um processo de geração de riqueza, de produção, onde muitas pessoas tiveram que mudar seu estilo de vida, sair dos campos, vir para as cidades, ficar em condições insalubres mesmo, para poder sustentar-se. E nesse momento, por mais que os liberais digam, não, olha, o mercado vai se equilibrar, se você tiver trabalhadores eficientes, etc., você vai ter um aumento de salários e tudo mais. A questão principal para você ter esse aumento de salários, vidas precisarão ser perdidas. Porque se você considera que o salário tende ao nível de subsistência, mesmo que seja um nível de subsistência não de plena, apenas de satisfazer o alimento, mas de ter um certo padrão de vida, né? Como o Belloc mesmo fala, para que você fique abaixo disso, muitas vezes pessoas vão ter que morrer, né? Famílias vão ter que ficar totalmente marginalizadas, né? Para que você possa equilibrar os preços. E se você pode fazer isso de uma forma intencional, de uma forma com uma finalidade própria, pelo próprio espírito humano, que reconhece isso como um problema e decide agir, então é melhor que você faça, porque é o seu dever. Como diz a doutrina social da igreja, né? Nós somos dispensadores dos bens de Deus. Então, dispensadores da providência divina, na verdade. Significa que se eu tenho bens,
e eu sei que para mim são supérfluos, e outra pessoa precisa de um bem que para ela é necessário, eu tenho o dever moral de dar. Ah, mas isso não é economia. Ora, como não? É um uso de uma riqueza. A questão é, ela não é pautada sobre a eficiência do retorno monetário, mas talvez seja sobre a eficiência do bem-estar geral. Por que não? Cabe uma teoria sobre isso. Então, nós precisamos, eu vou falar um pouquinho sobre isso, novamente eu falo sobre isso, que na hora de eu falar do liberalismo econômico, vocês vão entender melhor por que não é tão assim essa questão do mercado, né? Mas então, na época do século XIX, na condição dos operários ficando mais e mais clara para o Papa e para os católicos em geral, surgem muitas vozes que tentam dizer como que isso deve ser resolvido. Alguns vão dizer que é mais pela caridade pessoal, ou seja, no Estado não tem que legislar em cima disso, né? O Estado não tem que intervir nisso, mas deve ser a caridade de cada pessoa que tem bens que deve chegar até essas pessoas, tá? Outros vão dizer não, por quê? Porque o governo ele está aí para a justiça. E a justiça depende também de você conseguir regular a economia, a sociedade, de modo que as relações econômicas não sejam injustas por si. Então, alguns vão advogar pela regulação do mercado de trabalho. Olha, você tem que trabalhar por 10 horas. Crianças não devem trabalhar. Crianças menores de 12 anos, se não me engano. Mulheres devem ter condições de ficar em casa. Então, ali vão se criando alguns dever ser que o governante deveria zelar. A questão é, difícil você dizer para um governante como que aquela realidade ali vai ter que funcionar e ela realmente funcionar. Ou seja, é a questão do limite entre a intervenção estatal e a mera instituição de leis justas. Uma coisa é você fazer uma lei que você sabe que com ela as pessoas vão conseguir julgar melhor a situação e passar a realizar aquele objetivo. Então, por exemplo, uma coisa é você falar, olha, não pode mais trabalhar 10 horas, né? Mais que 10 horas. Tudo bem, é uma proibição. Isso aí parece ser fácil de resolver. Agora, dizer que a família tem que ter renda suficiente para que a mulher fique em casa cuidando dos filhos, isso não é tão fácil de ser resolvido assim por uma canetada, percebe? Precisaria ser uma outra forma de você conseguir governar para que você realmente efetive essa realidade. A intervenção estatal de pouco vai ajudar e é até imoral. Se você, sei lá, começar a dar dinheiro para as pessoas indiscriminadamente, só para que elas fiquem em casa, talvez isso gere efeitos perversos. Então, são coisas que a prudência do governante deve ser capaz de julgar, certo? Mas não é por ser difícil de realizar que ele não tem, talvez, um dever de cuidar dessas questões, certo? Então, algumas pessoas vão se levantar para falar sobre isso, como o cardeal Kettler, né? E depois um jesuíta, Mateu Liberatório, vai fazer uma teoria um pouquinho mais clara, e aí o Papa Leão XIII vai chegar com essa ideia de que, de fato, a condição dos operários é ruim. Isso tem muito a ver com a dissolução das instituições intermediárias, que é um dos pontos centrais da visão social de todas as pessoas do século XIX. Por quê? Porque se elas viam que na Idade Média as coisas tinham um autogoverno, com as guildas, por exemplo, e uma limitação da intervenção do Estado, já no século XIX as guildas foram extintas, inclusive por lei, como diz o Chesterton, né? Não é que economicamente elas se tornaram inviáveis, é que por lei elas foram proibidas. Isso ocorreu, de fato, na Revolução Francesa, isso ocorreu na Alemanha, enfim. O Chesterton vai falar, olha, isso aí não pode ser feito, isso ocorreu na Inglaterra, então isso não pode ser feito. Não é assim, né? Nós precisamos de instituições intermediárias. E o que são essas instituições? Então ali o Papa vai falar, são pessoas que, para um determinado fim, se associam livremente. Entende? E no caso do trabalho, da regulação do próprio trabalho, existe toda uma herança que diz o seguinte, inspirado justamente nas guildas, de que pessoas que trabalham no mesmo ofício, elas têm a condição de julgar melhor do que as outras o que realmente
quais regras devem incidir sobre esse ofício. Então elas devem mais ou menos determinar como que um monopólio, só que um cooperado, né? Elas devem, em algum determinado local, isso não a nível nacional, pelo amor de Deus, isso a nível local, saber quais famílias estão mais necessitadas daquele tipo de serviço no momento específico. Então elas vão lá e olha, agora é a sua vez de pegar esse serviço, vai lá e pega o serviço, tal. Ela tem uma renda. É uma forma de você conseguir unificar as regras de trabalho entre os próprios participantes daquela função. Então isso ocorreu na Idade Média e era-se visto que, mesmo na sociedade industrial, alguma forma de organização, de autogoverno do trabalho precisaria existir. Isso seja seccionado por atividades laborais, né, ou, sei lá, os trabalhadores de tal indústria naquela cidade. Aí eles vão lá, se organizam, chegam a algum consenso e estabelecem algumas leis positivas, né? Isso não foi tão claramente colocado na Rerum Novarum, vai ser mais claramente colocado na 40º ano, mas o distributismo vai pegar isso como uma herança medieval, como uma herança católica que precisa ser novamente reintroduzida na sociedade, tá? E esse acaba sendo um desejo de muitos desses católicos que influenciaram a encíclica Rerum Novarum. Reintroduzir um certo autogoverno das camadas funcionais da sociedade. Esse é o termo mais usado, assim, né? Então, passando da Rerum Novarum, deixando um pouquinho claro do que ela estava tratando, né? E um ponto que eu acho que falta ainda, vamos lá, na Rerum Novarum, é dizer o seguinte, que ela, enquanto intervenção estatal, ela diz o seguinte: a sociedade ela é organizada em grupos que possuem relações na sociedade e formam um Estado. O governante do Estado nunca deve agir de modo a causar um mal maior a essas instâncias do que ele está tentando remediar. E nunca deve interferir nos seus princípios próprios. Por exemplo, a família. A família é uma instância da sociedade. Então, o Estado ele nunca deve interferir no ser família, no funcionamento natural da família, na geração da prole, entendeu? E, além disso, deve cooperar de um modo subsidiário, se for preciso, ou seja, dando alguns instrumentos que aquelas pessoas não possuem no momento, se outras camadas não o fizerem por elas, né? Para que elas atinjam uma certa plenitude. E qual que é a plenitude familiar, por exemplo? É você conseguir gerar filhos, sustentá-lo, educá-lo. Essa é a base. Para isso você precisa de uma moradia, de alimento, de vestuário e de cultura, certo? Então, obviamente acesso à religião, né? Então o Estado deveria zelar para que tudo isso funcionasse por si, sob a tutela do Estado. Ou seja, o Estado como uma camada para que pessoas que estão fora dessa ordem não sejam capazes de interferir e de inviabilizar esse projeto. É mais ou menos essa a visão, se nós formos colocar isso numa imagem, né? Então isso se instaura de forma muito clara na visão católica e o distributismo acaba pegando dessa visão quase tudo. Assim. O distributismo, alguns pilares que eu gostaria de levantar para vocês e que aqui a gente pode começar a falar, é o seguinte: o distributismo ele é primeiramente pessoal. O que significa ser pessoal? Significa que o distributismo vai identificar a economia como relações de pessoas e não de indivíduos. Significa que o fulano, no meu caso o Felipe Dalboni, da família Dalboni, ele está fazendo comércio com o José da Silva, da família da Silva. Significa que a relação que eu estou estabelecendo com ele não é só uma relação de troca monetária, é uma relação de amizade social, uma amizade civil. E se eu faço essa relação com eles, significa que eu não tenho inimizade com ele e com aquela família, certo? Significa que
Se eu estou dando dinheiro para ele, eu estou ajudando a sustentar a família dele. Dando dinheiro em termos de troca, tá? Se eu estou comprando uma coisa dele. Diferentemente de eu comprar do Xi Jinping lá da China, que é uma outra família que eu não tenho o menor interesse só porque é alguns reais mais barato, alguns centavos mais barato. Significa que eu estou dando sustento para o Xi Jinping e não estou dando sustento para a família do meu amigo aqui do lado. Então eles veem isso qualitativamente, não apenas quantitativamente. Esse é um ponto importante. Ou seja, é uma dimensão ética da economia, mas ainda assim econômica, certo? Eu não estou seguindo aqui aquela praxeologia do Mises de que a ética não está aliada à análise da economia. Para mim, a economia é uma ciência ética com requisitos quantitativos. Isso eu vou falar mais para frente. Então é o seguinte, o distributismo então é pessoal. Ele vai considerar que é mais valioso, às vezes, comprar de um vizinho do que uma pessoa muito distante, porque eu estou garantindo o sustento e a renda de uma pessoa aqui do lado, que inclusive mantém a renda da comunidade como um todo elevada. Porque o dinheiro que estava aqui permanece aqui. A riqueza que ele produziu permanece na comunidade e agora vai ser utilizado por mim. Então, nesse ponto, o distributismo é local também. Ele vai considerar sempre as instâncias locais, as relações mais próximas entre as pessoas, como sendo as melhores nas quais você pode realizar uma atividade econômica. Esse é um outro princípio do distributismo. Um outro princípio do distributismo é que as atividades produtivas, elas têm um caráter não só comutativo, ou seja, de contratos entre pessoas, entre iguais, como também um caráter distributivo que é feito por meio da cooperação em uma atividade comum. O que significa isso? Significa que quando você está numa empresa, está produzindo junto dela, você não está só realizando um contrato de trabalho. O fato, ou seja, a realidade daquela sua ação não é só um contrato, onde você recebe um salário e você dá o seu tempo para o outro. É, na verdade, uma cooperação em uma atividade em comum que gera um resultado. Essa relação faz com que você tenha, daquela pessoa que você trabalha, uma certa amizade laboral, digamos assim. Uma amizade funcional, na qual vocês compartilham das mesmas realidades. E ali, vocês conseguem compreender essa realidade do trabalho de um modo muito melhor do que as pessoas que estão fora. É justamente por isso que eles vão falar sobre a guilda. Que a guilda é uma forma de organização numa instância inferior ao Estado, mas que deveria ter um poder legal dentro dos limites da lei natural, para que o trabalho dessas pessoas em comum, trabalho comum, né, dessas pessoas, seja concretizado segundo os interesses delas mesmas. Ou seja, ela é mais, digamos, libertária do que muitos dos libertários. Porque ela vai falar o seguinte, olha, essas pessoas, tudo bem que elas são pessoas que estão aí oferecendo seus trabalhos e tudo, mas elas poderiam se associar e muitas vezes regular a oferta do seu próprio trabalho. Ah, mas isso é sindicato, Felipe. Sim e não, né? Poderia ser uma forma de sindicato, mas qual que é o problema? O problema é de filosofia, o problema é de concepção do trabalho. O sindicato, ele vê no trabalho uma exploração entre aquele que possui o dinheiro e o capital, entre aquele que possui o trabalho. E que, portanto, para você conseguir ter a superação do capital, você precisa ter a luta de classe, você precisa ter a crítica, você precisa ter a revolução. E precisa, portanto, combater todos os interesses dos capitalistas, no caso, dos patrões. Já nesse caso do distributista, ele vai falar, olha, não é bem assim. Nós precisamos estabelecer que, no mínimo, as organizações funcionais, os empregados se organizem e os patrões também entendam que eles são partes do processo e comecem a pensar neles como sócios dentro desse sistema. Então, eles vão advogar pela possibilidade
dos trabalhadores também possuírem uma propriedade da empresa. Ah, mas quer dizer que todo mundo agora vai votar e tudo? Não, não necessariamente você vai mudar o organograma da empresa, certo? Você pode manter o organograma, manter um chefe, manter os diretores, manter o pessoal, tem a camada onde toma decisão, a camada onde faz a transmissão da decisão para chegar na operação. Isso é normal, funcional, certo? A questão é a seguinte, em termos de poder de riqueza, você não é só agora uma pessoa que a qualquer momento pode ser jogada para fora, entendeu? E que você não faz parte do êxito da empresa. Que aí acaba que, se você vive só de contrato, essa é a visão distributista, o que acontece é, quem está te contratando quer pagar o menor salário possível e você quer trabalhar o mínimo possível para ganhar o máximo possível. Então gera um incentivo perverso que nunca vai se equalizar. Então a forma como os distributistas encontraram, então, para conseguir chegar nesse meio termo, onde os trabalhadores conseguem ter uma certa propriedade da instituição, né, digamos assim, e ao mesmo tempo ofertarem seu trabalho e tudo mais, continuarem trabalhando, é por meio talvez da posse de ações, né, por meio da divisão quando é uma empresa pequena, pela cooperatividade, ou seja, eu tenho uma propriedade aqui, você tem uma outra ali, a gente se junta, forma uma unidade maior de produção, de logística, etc., né? Então são algumas formas que o distributismo encontrou para chegar talvez num termo mais eficiente de economia e ao mesmo tempo uma repartição da propriedade, né? Veja que eu não estou falando de Estado aqui, viu? Então, desses 3 pontos do distributismo que eu levantei aqui agora, eu acho que a gente pode passar para o que aconteceu com o distributismo, né? E agora pensar um pouquinho mais em economia política nos dias de hoje e na herança que nós temos, né, das teorias econômicas de hoje, tá bom? Então o que acontece? O distributismo, ele teve uma certa influência na Inglaterra, principalmente, porque grande parte dos pensadores eram ingleses, mas ela acabou florescendo mais nos Estados Unidos, né? Na Inglaterra houve algumas iniciativas distributistas, mas o problema é que a Segunda Guerra Mundial, de certa forma, aniquilou tudo aquilo, e o governo, as leis governamentais foram sendo instituídas cada vez mais para inviabilizar a legitimidade de uma instituição distributista. Então, as formas de organização de empresa, as associações laborais, tudo isso foi sendo ou conduzido para o sindicato registrado, e aí era o sindicato mesmo, sindicalista, ou então para a impossibilidade dessa associação, né? Ou para vantagens das grandes empresas, etc., na Inglaterra, né? Então, aquilo que o Chesterton e o Belloc fizeram na Inglaterra, de certa forma, é difícil você encontrar um eco hoje, né? No pensamento americano, houve um certo desenvolvimento, mas também a dinâmica da economia americana foi um pouco diferente, né? Acabou que eu pessoalmente não cheguei a identificar projetos distributistas claros assim, lá nos Estados Unidos, apesar de terem muitos bons teóricos distributistas, que é o ponto que eu quero chegar agora. Que hoje, nesse livro aqui, The Hound of Distributism, e outros livros têm sido lançados nessa última década sobre o distributismo, nós vemos renascer essa ideia de guildas, né? Só que o guildas de modo moderno, que é como nós vamos então pegar todos esses princípios e adaptá-lo à sociedade moderna. Porque alguns pontos são complicados de você associar. Por exemplo, a pessoalidade. Como que você, numa sociedade cada vez mais impessoal, cada vez mais artificial e virtual, você vai manter a pessoalidade, né? Como que a partir de tecnologia que expande o nosso horizonte de informação, como que nós vamos manter a localidade, né? E como que nós vamos manter uma associação baseada na virtude e na prudência, para você poder se autorregular, porque senão não adianta, numa sociedade secularizada.
Então esses pontos parecem de difícil conciliação. E eu vou trazer a minha visão no futuro, né, no final dessa aula. Então, para a gente poder entender como que no século XXI, no momento que nós estamos hoje, como que a economia funciona, para que a gente possa então sugerir uma solução, eu gostaria de propor que a gente analisasse o liberalismo econômico, né, e um pouquinho do socialismo, para a gente poder entender essa dinâmica que nós crescemos com ela. Nós crescemos ouvindo que a luta é entre o capitalismo e o socialismo, né, entre Mises e Marx, talvez, ou entre Estados Unidos e União Soviética, agora Estados Unidos e China. O que acontece é que a gente foi nos moldando a pensar as realidades econômicas, ou seja, produção, consumo, distribuição, enfim, trocas, comércio, né? A partir de uma cosmovisão mecanicista. E aí é que eu entro com a teoria do John D. Miller, onde ele mostra bem claramente que o pensamento econômico liberal ele tem uma fundamentação filosófica no mecanicismo e no estoicismo. Qual que é a visão? A visão é a seguinte: nós temos um princípio fundamental. Todo mundo busca o prazer e foge da dor, e o dinheiro é a representação de todos os prazeres do mundo. Ponto. A partir daí, a sua vida deve ser buscar dinheiro para que você possa ter o máximo de bens possíveis e alcançar o maior prazer do mundo. Então todo mundo vai correr atrás de dinheiro, se tornar o mais eficiente possível para reduzir os seus custos, aumentar seu lucro, manter o máximo de dinheiro nas suas posses, poder trocar por bens que queira consumir e ponto. Essa é a economia. Todo mundo fazendo isso, de algum modo, perceba, de algum modo no agregado, nós vamos ter a melhor sociedade possível, mais próspera. Pois bem, eu te pergunto, o que garante isso? Qual o princípio que garante que eu somando todas as vontades, o resultado é o melhor? Existe um único princípio, que é o princípio do mecanicismo. O princípio de que todas as forças possuem uma força resultante e que o estoicismo, aí sim entra o estoicismo, é uma visão de que, de alguma forma, a natureza, perceba bem, a natureza do homem condiciona a natureza do homem a um resultado ótimo, ao melhor resultado possível. Ou seja, é a visão de que todos entregues às suas próprias vontades, necessariamente, por definição, chegam, portanto, ao seu melhor resultado. Porque aí, se todo mundo está buscando o seu melhor, aqueles que conseguirem realizar estão alcançando o seu melhor. Eles realizaram porque eles são melhores. Então, logo, a economia está melhor. Certo? Então, de um princípio verdadeiro, que é que a troca aumenta a riqueza, chega-se a um princípio geral, que não necessariamente é verdadeiro, que é, logo, se todas as trocas funcionarem, quer dizer, se todas as pessoas agirem segundo sua própria vontade, nós teremos a maior riqueza possível. O que não é bem assim, certo? Por quê? Aí é o ponto. Porque na ordem econômica, existem coisas que não são quantitativas, que não são ponderáveis só pelo dinheiro. Se tudo pudesse ser medido em dinheiro imediatamente na sua mente, é o que o Hayek, inclusive, fala sobre isso, né? Que é a assimetria entre informação, o conhecimento, né, da informação e a ação. Então, nisso ele está certo. Nós não temos o conhecimento de tudo. Nós conhecemos alguns princípios, conhecemos aquilo que o homem necessita, conhecemos finalidades, conhecemos coisas, e não necessariamente o valor de troca das coisas. E não só isso, o valor de trocas das coisas e a plenitude dos bens que eu posso trocar com ela. Então acaba que se nós colocarmos o liberalismo e esse mecanicismo de cosmovisão como a base da organização da sociedade, o que vai acontecer é necessariamente a dominação econômica daqueles que são mais, vou dizer, sagazes nessa arte de adquirir dinheiro, de gerar lucro, certo?
e de possuir o lucro, e os outros vão de alguma forma ficar relegados a uma segunda classe que precisa de alguma forma servir de um modo assimétrico a essa pessoa que possui o dinheiro. E não é isso que nós vivemos hoje? Por quê? Porque hoje nós vivemos uma sociedade em que uma BlackRock, por exemplo, possui em ativos mais do que o PIB brasileiro. Entendeu? E ela que regula o mercado de ações naquilo que ela compra e naquilo que ela pressiona para que ela não venda. O mesmo ocorre com o Estado. O Estado japonês é endividado 200%. O Estado brasileiro é em 70%. Você entendeu? Então, de alguma forma, o próprio Estado está na mão de alguém ou de algumas pessoas que estão realmente financiando o Estado, e de outra forma, a população está na mão do próprio Estado, porque grande parte da nossa população hoje vive de assistência. Então, essa questão da propriedade dos bens é um elemento não quantitativo, não monetário, mas que necessariamente condiciona o rumo da economia, como o próprio distributista fala, que eu tentei mostrar para vocês nas aulas do livro Economia para Ellen. Entendeu? Então, esse conceito de economia do distributismo me parece muito, muito bem colocado, que não é só uma questão de preço, entende? Não é só uma questão de você otimizar o preço. É uma questão de você conseguir fazer com que o mínimo da vida humana, né, ela esteja em posse daquelas pessoas mais próximas que vão realmente consumi-la. Entendeu? Então, o liberalismo ele acaba sendo uma forma de você tapar o sol com a peneira, porque você bota um princípio muito, muito visível para o indivíduo, mas que não necessariamente é agregado a nível comunitário, né, a nível global, nacional, enfim, seja o que for. Que no indivíduo parece muito claro, não, eu vou conseguir o máximo de dinheiro possível, porque assim eu vou ter como consumir mais, certo? Então, na minha empresa eu vou aplicar isso também, ótimo, maravilha, que aí eu vou ter mais forma de conseguir trazer dinheiro para mim, certo? Mas por que você não acha que drenar todo esse dinheiro e não retornar para a sociedade de alguma forma, e especialmente a sociedade que está ao seu redor, por que isso não é pior do que você, sei lá, guardar num banco e deixar isso rodar para o mundo todo? Você entendeu? Mas eu estou gerando emprego lá na China, sei lá. Cara, mas você tem pessoas que estão ao seu lado. E por que é melhor fazer no local? Por causa do conhecimento, da responsabilidade, certo? O conhecimento e a responsabilidade são coisas que não só são naturais do homem e, portanto, viram um dever para ele, como faz parte da realização da alma dele, faz parte da realização pessoal, faz parte da construção de uma cultura. Por que você acha que nós não temos uma cultura mais surgindo por aí? Que é tão difícil fazer uma cultura se estabelecer, uma cultura local. Antes tinha tanto por aí. Porque a economia também não é local. Se a economia não é local, você não tem relação com o seu vizinho, você não tem relação com as pessoas do seu bairro. Como que você vai construir uma cultura em cima de um nada? Apenas do seu tempo livre. Isso nunca vai existir. Você precisa de uma relação econômica local para que exista uma cultura local. Se você só compra na Amazon, o que vai acontecer? Você só vai receber cultura do Instagram. É praticamente um must do, né? Um must be, sei lá. Não tem como você fugir disso. Acha que você... não, beleza, uma vez por semana eu vou lá na região lá dançar um forrozinho. Cara, isso não é cultura, você entendeu? Durante o seu dia a dia, você vai continuar vivendo no mundo secularizado, vai continuar vivendo, ouvindo falar mais de cantora pop do que o cantor do forró lá, que canta um forró tradicional lá, sei lá. Não vai dar certo, entende? Por uma questão de natureza das coisas. A política e, portanto, a cultura, a comunidade, ela gira em torno da realidade econômica. Porque a realidade econômica, ela gasta muito tempo. Você está ali se desenvolvendo,
desenvolvendo as virtudes, etc. Então você precisa, de alguma forma, fazer com que essa realidade econômica não seja meramente material e quantitativa, mas também cultural e moral, entendeu? Então, o distributismo precisa disso. Aí qual que é o ponto? A minha visão é que o distributismo hoje está muito preocupado em falar sobre, primeiro, os americanos. Os americanos eles estão muito mais à frente de nós na percepção dessa pessoalidade da localidade. Eles falam claramente nessa questão de que nós necessariamente temos que agir intencionalmente para realizar uma economia local, uma economia que seja próspera na sua comunidade, no seu bairro, na região. Eles perceberam isso muito mais que a gente. O problema é que isso conquista muitas boas pessoas, mas o mundo moderno, por ter sido educado nessa visão mecanicista, de que você precisa ter uma concepção quase que automática da economia, da sociedade, etc., que você esteja olhando de cima, que você veja que as coisas estão funcionando, que fulaninho está lá, vai e bota no banco o dinheiro, e vai lá, o dinheiro do banco passa para o fulano de tal, que vai e empreende de forma eficiente, e aí tem o povo que está aqui fora. Então você enxerga quase que como um joguinho, né? E você quer que tudo funcione dinamicamente e você consiga perceber todas as forças que agem no negócio. Então, por essa necessidade nossa, do mundo atual, da nossa cultura, da nossa educação, sem uma proposta política, vai ser difícil de ser implantado. Nem que seja uma proposta política de bairro, mas é preciso que as pessoas vejam a solução na sua frente. Dificilmente você vai passar os princípios, as pessoas vão chegar dos princípios à ação. É preciso que haja um grupo que seja capaz de entender bem esses princípios, traduzi-la para alguma realidade em específico e seja capaz de aplicá-lo, para que ela seja replicada. Então, se nós não fizermos isso, o distributismo tende a falhar e a sempre ser visto como uma doutrina boazinha ou um socialismo light, alguma coisa do tipo, certo? Então, aqui no Brasil, o que eu vi foi algumas pessoas pegando alguns princípios distributistas e colocando no debate atual ou no debate político entre esquerda e direita. E aí eu vi dar muito errado pessoas que seguem o distributismo votando no PT, assim, um negócio que me colocou numa cautela muito grande, porque, bem, deveria ser claro que por mais interessante que seja uma proposta econômica, sabe, do PT, que eu não acho que seja, mas por mais interessante que fosse, se lá está dito que, por exemplo, o aborto é uma pauta, o aborto é muito mais importante como pauta do que um imposto X ou Y em tal categoria. Você entende? Porque o imposto é uma questão prudencial, certo? É uma questão de mais, menos, ou de estar ali ou não estar ali. O aborto é preto no branco, ou pode ou não pode, certo? É muito mais direto. Então, eu vi pessoas sendo seduzidas por uma certa forma de estatismo e de trabalhismo, que é a herança da nossa política brasileira, né? Que acaba cooptando o distributismo para falar só sobre estatais, para falar sobre taxas, impostos sobre tal ou qual atividade econômica, se deveria ou não deveria ter sindicato. E, cara, isso não me parece ser a essência do distributismo. A essência do distributismo é, primeiro, nas mentes, segundo, nos bairros, e depois de você perceber que as coisas começam a funcionar de novo, enquanto uma organização política real, é que isso pode depois respingar na construção de leis justas, né? Porque não adianta nada você aplicar uma lei justa, igual o Belo que fala aqui no ensaio da restauração da propriedade, né? As leis diferenciadas, né?
com o menor pagando menos, a pessoa ou a empresa maior pagando mais. Não adianta nada você colocar essas leis se as pessoas não têm o desejo pela propriedade, como ele mesmo fala, se elas não pensam em comprar localmente, não vai dar. O que você pode fazer, talvez, é tentar equalizar um pouquinho mais os preços por meio de um imposto ou outro, mas isso é tão artificial que as pessoas não vão entender essa proposta e dificilmente elas vão agir conforme aquilo que você estava pensando que elas iriam fazer. Por essa questão de conhecimento e reação, certo? As pessoas precisam ter um mínimo de conhecimento, um mínimo de desejo, um mínimo de intencionalidade para realizar o distributismo. Então, a minha proposta é que a gente consiga conciliar 3 coisas dentro do distributismo e seja primeiro bem estudado e aí seja proposto em alguma realidade específica, seja um setor bancário, setor de transportes, setor de logística ou então de produção de algum artefato, de móveis, etc. Que esses princípios sejam aplicados a essas realidades, levando em consideração 3 coisas, tá? Mecanismos para geração de comércio entre o bairro, dentro de um bairro, e o segundo ponto, a implementação da tecnologia sem perder o elemento pessoal. Se nós conseguirmos implementar essas 2 coisas em um empreendimento, nós vamos ter começado uma restauração do distributismo e vamos poder, inclusive, sair do campo teórico da doutrina econômica para um campo prático de proposta política. Então essa é a minha visão, certo, do distributismo hoje, de que falta pessoas realmente de senso prático, que consigam, pessoas de estudo com senso prático, que consigam traduzir o seu estudo em uma proposta, uma atividade econômica clara e ordenada, certo? Então essa é a minha visão, espero que você tenha gostado desse curso, deixe no comentário o que você achou da aula, o que você tirou de informação nova, o que você gostou e quer se debruçar, né? E fico à disposição para caso vocês tenham algumas mensagens, eu estou sempre disposto a debater, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, um grande abraço.